Ô, Gabriel, o que é o guideline mais recente hoje aí de CAD aí hoje? Não, já começou a gravação, a gente vai falar. Vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai falar. Top, beleza. Então vamos lá, vamos começar. Tá? Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Gabriel. Sou emergencista pediátrica aqui em Belo Horizonte, do Hospital Infantil João Paulo II. Estamos aqui em mais uma edição do Medicina de Emergência Pediátrica Brasil. Então, uma força-tarefa de vários hospitais, residências do Brasil. A ideia é a gente conversar sobre tópicos quentes da emergência pediátrica, atualizações e ajudar a promover a especialidade no Brasil. Tá? Hoje a gente está convidando a doutora Clarice Angelim, ela é emergencista pediátrica do Hospital Infantil João Paulo II, preceptora da residência médica, e a gente vai falar um pouquinho sobre cetoacidose diabética. É isso, Clarice? Isso aí, sou sua dupla na sexta também, né? Já que você tá a pessoa de mais prestígio aqui, então... Trabalhando sua junto dupla já de tem... sexta. Estamos trabalhando junto já tem 6 anos, não é isso? Então, 6 anos. Então, Clarice, queria, para a gente começar assim, a introduzir o tema, todo mundo adora ouvir você falando de cetoacidose diabética aqui em Minas Gerais, né? Por que você gosta tanto de falar de CAD? Conta aí pra gente. Eu podia contar uma história bonita, assim, né? Falar que é uma doença desafiadora, falar que a gente viu muito caso na residência, mas, na verdade, foi que quando eu terminei a residência, eu comecei a dar aula no internato de pediatria, e aí, como eu era novata, na hora de dividir os temas, sobrou esse. E aí eu tive que ficar com esse mesmo, né? Falei, não, claro, adoro esse tema, e achava super difícil mesmo. E aí comecei a estudar e fui tomando gosto, e aí é legal porque é uma doença que muitas vezes a gente consegue resolver ali no próprio plantão, né? A gente consegue resolver a gente mesmo sem precisar transferir, então isso vai dando gosto também, né? E eu acho que o nosso serviço também cresceu muito em números de diabéticos, de cetoacidose, e aí todo mundo fica muito empolgado quando chega, né? Quando a enfermagem vem comunicar que na própria triagem a enfermagem consegue fazer um diagnóstico assim, né? Uma alta suspeição, porque faz cetonemia, e aí todo mundo festeja, né? Interrompe o lanche, interrompe o que estiver fazendo para ir lá ver. Então, eu acho que é o clima de festa que ela causa também, né? E os bons resultados que a gente costuma ter. Mas tudo começou assim por causa de falta de opção mesmo. Foi o que sobrou para mim. Eu acho que a maioria dos emergencistas pediátricos concordam, né? É uma doença muito legal da gente tratar, né? Porque a criança chega muito ruim e sai muito bem em pouco tempo, né? Então, acho que junto com a asma, né? Que também tem esse perfil, né? É uma doença legal, mas é muito desafiador, né? O tratamento, né? A condução, porque é um pouco complexo, né? E então que você falasse um pouquinho mais para a gente desse básico, né? O que é cetoacidose, quais são as causas, os principais pontos do tratamento. Assim, acho que eu estou muito acostumada a dar aula de cetoacidose, talvez para pessoas que nunca estudaram muito sobre o assunto e tudo, e aí foi o que a gente estava conversando, né, na hora de preparar essa aula. Como falar de cetoacidose para boa parte das pessoas que já sabem cetoacidose, né? Então, a ideia é a gente fazer uma visão geral rapidinha e depois a gente já partir para os pontos de mais divergência mesmo, né? Então, a cetoacidose, ela é uma complicação comum que acontece principalmente nas crianças, adolescentes, pode acontecer em adulto também, né? Mas é mais relacionado ao diabetes tipo 1. Então, ela pode acontecer em situações em que o paciente está praticamente com zero de insulina, que é o que a gente vê naqueles pacientes que estão fazendo o primo diagnóstico e está demorando para acontecer, mas que a gente vê também naqueles pacientes que têm uma adesão ruim ao tratamento, que aí eu acho que as estrelas principais são os adolescentes, né? Quando eles não tomam a insulina de forma adequada, principalmente fazem omissão das doses de insulina de longa duração, né? Regular, glargina, e por aí vai. Pode acontecer também em algumas situações em que a gente tem aumento dos hormônios reguladores. Acho que a anúsia... pronto. A gente pode ter também situações que aumentam os hormônios contrarreguladores, né, que normalmente são hormônios de estresse, catecolamina, glucagon, cortisol, né?
por exemplo, nos quadros de infecção. E daí a infecção que mais vai levar a cetoacidose é a gastroenterite, principalmente naquele paciente que está tendo vômitos, porque daí a criança não consegue se alimentar de forma adequada e normalmente a família fica com medo de fazer insulina, por medo de não alimentando a criança fazer hipoglicemia. Então, é importante sempre orientar a família sobre como agir nesses dias em que a criança está doente, né? Como manejar a insulina nesses dias para evitar que o paciente faça uma cetoacidose. Mas na nossa realidade, sem dúvida, né, o mais comum é a má adesão ao tratamento, e o primo diagnóstico também é frequente, né? E aí, nesses estudos aí desses últimos dias, eu cheguei até a ver 2 artigos que foram publicados, acho que é um americano e um do Reino Unido, que aí fala que dentro do serviço, eles viram alguns casos, não sei, acho que uma série grande de casos, e aí dentro dessa série, alguns poucos pacientes eram responsáveis por quase 50% dos casos, então mostrando como é importante essa questão da recorrência, né, que acontece nos pacientes que têm má adesão ao tratamento. E aí essa falta de insulina vai gerar uma série de problemas metabólicos, né? Um deles é que vai gerar o metabolismo cetogênico a partir da lipólise, principalmente, e aí esse metabolismo cetogênico forma corpos cetônicos que são ácidos. E daí essa acidose que vai se estabelecer acaba gerando sintomas que são mais comuns, né, na cetoacidose, que é a dor abdominal, os vômitos. Isso acaba contribuindo para o paciente ficar desidratado. E a desidratação também alimenta essa acidose, porque a má perfusão acaba fazendo a acidose lática, né? Então, você vê que a gente nem falou de hiperglicemia ainda e a gente já tem bastante problema na cetoacidose, né? Mas a hiperglicemia, ela também é um problema. Ela ultrapassa a capacidade de filtração renal, então acaba gerando uma diurese osmótica, que vai fazer o paciente perder fluidos e também perder eletrólitos, né? Então, se a gente for pensar os principais problemas que a gente tem que resolver no paciente com cetoacidose vão ser a acidose, né? A desidratação e a hiperglicemia. Então, acho que a gente também tem que tomar cuidado para não reduzir o problema da cetoacidose só a questão da hiperglicemia, né? Que eu acho que isso às vezes acaba acontecendo, principalmente o pessoal que não tem tanta experiência, lembrar que esses outros problemas também acontecem. Na verdade, inclusive, a hiperglicemia desses 3 problemas, normalmente ela é a primeira que se resolve, né? Tanto que chega um determinado momento do tratamento que a gente vai, inclusive, acrescentar glicose nos fluidos para que a gente consiga continuar dando insulina, né? E evitando, assim, a hipoglicemia. Então, o tratamento é baseado em cobrir esses 3 problemas, e aí vai ser feito com insulina e com fluidos, né? A insulina deve ser feita de preferência por via venosa, né? Tem algumas situações de exceção em que a gente pode utilizar vias alternativas, como intramuscular e subcutânea, mas a venosa é a preferencial. Eu costumo brincar, falar que insulina é veneno, né? Porque uma quantidade bem pequenininha de medicamento já consegue fazer um estrago grande. Então, tem que tomar muito cuidado na prescrição e na preparação dessa insulina para fazer, né? Tem todas aquelas questões de sensibilização do equipo, acesso exclusivo para a insulina, né? O que nos obriga sempre a ter, no mínimo, 2 acessos no paciente que está tratando uma cetoacidose, né? E também a reposição de fluidos, que é importante, porque além do paciente não conseguir ingerir de forma adequada, ele perde na urina, ele perde no vômito, né? E pelo que a gente conversou aqui, a desidratação também é um problema para a gente contornar, né? Então, é uma doença que exige reavaliações clínicas frequentes do paciente, além de exames laboratoriais frequentes. Então, o ideal é que esse paciente seja conduzido em um centro que dispõe desses recursos, né? Eu acho que é complicado a gente ficar com o paciente com cetoacidose, mesmo que o médico tenha expertise em conduzir, se o laboratório demora, não tem como, né? Se o laboratório demora 6 horas para liberar uma gasometria, não tem jeito, não tem, né? Quando a gente está dando curso, a gente vê muito essa pergunta, né, Gabriel? Ah, como que eu faço? Porque no serviço que eu trabalho demora 6 horas para liberar um resultado de gasometria. Eu falei, então para de fazer gasometria, né? Porque uma gasometria de 6 horas atrás, ela não fala mais nada do paciente. Então, acho que além de toda a complicação, exige muito recurso, exige muito treinamento da equipe de enfermagem também, né? E acho que é isso, de visão geral, né? Você pensa em mais alguma coisa, Gabriel? Não, é isso, né? Você está numa situação que você não tem condições de conduzir, é um ótimo argumento para você transferir esse paciente, né? Enviar para um centro terciário. A gente recebe muito, né? Que agora a gente é referência, né? De diabetes. Então,
vaga zero do estado. Então, a gente tem recebido muito, né? Muito primo diagnóstico, muito paciente, né? Que é nosso, mas que está no interior. Então, justamente que a gente sabe a dificuldade mesmo de lidar com esses casos onde você não tem recurso, né? Principalmente recurso diagnóstico e recursos humanos, né? Com experiência em lidar com a cetoacidose. Então, acho que saindo um pouquinho dessa visão geral, né? Em 2022 saiu a última atualização do SPAD, né? O que é isso? Quais são as mudanças propostas? Aproveitando aí o gancho do Vitor, que perguntou, né, qual que era o guideline mais recente sobre o assunto. O SPAD é a Sociedade Internacional de Diabetes em Criança e Adolescente, né? Ele se propõe a estudar e promover o conhecimento, né, do diabetes, qualquer tipo de diabetes em criança. Eles têm conferências anuais, mas eles liberam novos guidelines a cada 4 anos, né? Então, em ano de Copa também tem guideline novo do SPAD, né? Então, para quem gosta de estudar diabetes, é sempre uma expectativa aí do que vai sair. O último foi 2022, né? E aí ele trouxe algumas atualizações que a gente já esperava pelo resultado daí dos últimos estudos, principalmente em relação a fluidos, né? Então, acho que as principais alterações que ele traz é no diagnóstico, que antes a gente fazia o diagnóstico com um bicarbonato abaixo de 15, né? E agora eles aumentaram o corte para 18. Imagino que com o objetivo de aumentar a sensibilidade diagnóstica, né? E de não deixar passar, né, pacientes com cetoacidose. Eles também mudaram um pouco aquele fluido inicial. Então, antes tinha muito uma preocupação em relação a como que seria o bolo de fluido, né? Eu lembro que até em versões bem mais antigas do Paus, ele colocava a cetoacidose ali na mesma caixinha do cardiopata, não sei se vocês lembram, para fazer o fluido devagar na chegada, né? Depois o Paus já nem cita mais isso, e aí agora também o SPAD já fala para a gente fazer o bolo de fluido 10 a 20 ml por quilo em 20 a 30 minutos, né? Antes era em 30 minutos a 1 hora, então fazer esse bolo mais rápido. Isso provavelmente porque a tendência atual de pensar na fisiopatologia do edema cerebral não esteja tão relacionada ao fluido e à velocidade em que ele é infundido, e sim ao estado, né, que se estabelece de hiperinflamação por conta da hiperglicemia e a má perfusão cerebral, que também se estabelece por causa da desidratação e da acidose. Hoje acredita-se que isso contribua mais para a injúria cerebral do que fazer o bolo de fluido rápido, né? Então, a ideia é a gente tirar o paciente o mais rápido possível desse estado de má perfusão, e isso, né, contribuir para evitar a formação do edema. Outra novidade que ele traz também é em relação ao sódio, né? Então, nos SPADs anteriores havia uma preocupação importante no acompanhamento do sódio, então esse sódio deveria aumentar, né, no decorrer do tratamento. Ele geralmente até trazia como é que se calculava o sódio corrigido pela glicemia, né? A hiperglicemia acaba fazendo um influxo de água do intracelular para o intravascular, e aí isso acaba diluindo o sódio. Então, é muito comum no comecinho do tratamento a gente ver uma hiponatremia, e a recomendação anterior é que a gente fosse vendo essa hiponatremia se resolver. E aí, agora, os estudos mais recentes mostram que isso não faz tanta diferença, assim, nos desfechos, né, de injúria cerebral. Então, já não é mais uma recomendação que a gente tenha essa preocupação. E aí, por último, ele traz também um pouco sobre estado hiperglicêmico e hiperosmolar e nas apresentações mistas com cetoacidose, né? Eu confesso que, estudando isso e pensando retrospectivamente, eu lembrei de alguns pacientes em que a gente deveria ter feito esse diagnóstico, né? A gente tem um paciente que foi icônico ali na época da greve dos caminhoneiros, que esse menino chegou para a gente com uma glicemia de 1.200, né? Então, certamente, esse paciente tinha uma apresentação mista. E aí lembrar que nessas situações a necessidade de fluido é um pouco maior, às vezes a necessidade de insulina pode ser um pouco menor. Então, esse paciente da apresentação mista teria um tratamento bem mais personalizado, né, do que aquele que tem só a cetoacidose em si, né? Então, acho que essas foram as principais atualizações que o Paus trouxe, né? E aí, com relação também tô colando aqui para ver se eu não esqueci de nada, com relação ao volume de fluido, né? O Paus anterior, eu achava que ele trazia uma coisa que era boa, assim, principalmente para o residente, para quem estava começando a conduzir cetoacidose, ele trazia uma tabela, né, com a velocidade de infusão de acordo com o peso,
Você até tem decorado essa página, era a página 3 do SPAD 2018. Que aí você pegava o peso do paciente, ele já te dava velocidade de infusão, então você não tinha nem o trabalho de calcular, né? E aí, nesse SPAD novo, ele não traz isso, e inclusive ele não se compromete muito. Ele só fala assim, olha, o estudo, né, do PECARNE mostrou que não existe tanta diferença assim em fluido rápido, fluido devagar, e fluido agressivo, e fluido conservador, fluido 0,45 e fluido 0,9. Eles viram que os desfechos são muito semelhantes entre esses grupos de pacientes, né? Acho que é o estudo mais famoso de caso controle que foi publicado nos últimos anos, é esse, né, do PECARNE. E aí o Paus coloca assim, que você pode usar qualquer volume dentro daqueles volumes que foram testados no PECARNE. Então, ele realmente não se compromete mais com a quantidade de fluido. Então, você faz esse fluido inicial e depois você deve fazer uma reposição de 5 a 10% de perda em relação ao peso do paciente. Então, por exemplo, se o paciente pesa 30 quilos, a gente faria, né, 5% de 30 vai dar 15, né, 1.500 a 3.000 ml a mais, né? É bastante coisa para correr em 24 a 48 horas, né, para fazer a reposição dos fluidos perdidos. Claro que a gente deve levar em conta que quanto mais grave a cetoacidose, maior é o déficit de fluido estimado, né? Então, eles falam assim, uma cetoacidose grave provavelmente tem um déficit de 10, enquanto que uma leve vai ter um déficit de 5. Então, acho que a lição que fica é que a gente não consegue tratar todos os pacientes de cetoacidose igual, né? A gente tem que individualizar o máximo possível. Quantas vezes a gente já ficou com um paciente seco, esturricado, com medo de fazer muito volume, e talvez, né, esse paciente se beneficiaria de um pouquinho mais de volume, já que ele chegou com CAD grave, com glicemia de 1.200, ele precisava de um pouco mais de fluido, né? Então, vem caindo cada vez mais essa questão do excesso de fluido relacionado a edema cerebral, mas quando você vai ler em alguns lugares, por exemplo, da ANAMED, ele ainda coloca para você tomar cuidado, né? Para você evitar ultrapassar 2 vezes a manutenção do paciente, porque isso poderia estar relacionado a edema cerebral. Então, eu entendo que não é algo muito estabelecido, mas que a tendência é que seja cada vez mais liberal a utilização de fluidos, né, Gabriel? O que você acha? A gente usa muito, né? Eu, quando vou prescrever, normalmente eu prescrevo bem próximo de 3.000 ml por metro quadrado, quando a gente está com um paciente grave, né? O que você acha disso? Isso, se você for resgatar, assim, lá do início, né, dos primeiros estudos com cetoacidose diabética, foi um estudo retrospectivo com pouquíssimos pacientes, se não me engano, né, menos de 100 pacientes, em que houve talvez uma associação do excesso de volume com edema cerebral, mas até mesmo algumas reavaliações desse estudo mostram que alguns pacientes já tinham sinais de edema cerebral na admissão, né, antes mesmo da administração de fluidos, né, então é uma coisa que sempre foi repetida aí por anos com uma evidência muito frágil por trás, né? A nossa última versão aí do protocolo, né, estava quase fazendo uma restrição de fluido, né, para os pacientes com cetoacidose diabética. Né? Então, acho que essa foi uma das mudanças que, né, tanto o RCT do PECARNE quanto o SPAD dá mais segurança para a gente, né, para dar a quantidade de fluidos que o paciente está precisando, né? O próprio exemplo que você deu, né, do paciente com estado hiperosmolar, um paciente que precisa de muito mais fluido que a gente está acostumado a dar na cetoacidose, né? Pegamos 2 casos desses nos últimos anos, né, de primo diagnóstico tardio, né? O paciente já em cetoacidose há vários dias. Só recapitula para a gente, Clarice. Então, mudou o limite do bicarbonato para a gente definir a cetoacidose, né? Então, quais são os critérios mesmo? Então, o paciente chegou, está com suspeita de cetoacidose, como é que eu vou confirmar que é uma CAD? Então, a gasometria, ela é fundamental para o diagnóstico, né? Ela pode ser venosa, então não tem necessidade de coletar a amostra arterial, né? E aí seria um pH abaixo de 7,3 e ou um bicarbonato abaixo de 14. Além disso, o paciente tem que ter uma glicemia acima de 200, com as ressalvas, obviamente, né? Da cardioglicêmica, então tem algumas situações específicas em que o paciente pode estar em cetoacidose, mas estar com glicemia normal. Na nossa realidade, normalmente, é o adolescente que viu que deu ruim, e aí ele toma um tanto de insulina, e aí chega para a gente no hospital, em cetoacidose, mas com a glicemia normal,
né? E o último critério é provar que o paciente tem corpos cetônicos, né? Então, pode ser tanto por cetonúria, que seria acima de 2 cruzes, que não é um método, né, tão preciso assim, ou por cetonemia, né? E aí o ideal seria a dosagem do metabólito dos corpos cetônicos, que a gente chama de beta-hidroxibutirato, né? Que no nosso serviço a gente tem a amostra capilar. E isso aí é muito confortável, né? Quando eu vou conduzir CAD em outro serviço, eu fico até meio perdida, assim, sem acetona capilar, porque ela permite que a gente, né, tenha uma alta suspeição de diagnóstico e também, às vezes, a gente deixa de coletar exame, né, num paciente que tem uma cetonemia muito baixinha. Então, a gente vai pensar, né, em não furar esse paciente que tem um descontrole crônico, mas que não tem uma cetona tão alta. Então, seria isso. pH abaixo de 7,3 e ou bicarbonato abaixo de 18, glicemia acima de 200 e cetonemia acima de 3 ou cetonúria acima de 2 cruzes, né? São os critérios diagnósticos. E aí, já emendando, né, nos critérios de gravidade, eles são baseados na gasometria. Então, não é em relação à clínica, né, e sim em relação à gasometria, um pH acima de 7,2, com um bicarbonato acima de 10 seria leve, um bicarbonato entre 5 e 10, com um pH entre 7,1 e 7,2 seria moderada, e um pH abaixo de 7,1 ou um bicarbonato abaixo de 5 seria grave, né? Isso é interessante até para a gente estimar um pouco o déficit de fluido. Quanto mais grave a cetoacidose, maior o déficit de fluido, maior a necessidade de fluidos para ele durante a reposição, né? Excelente. Então, a gente até falou, né, que a gente recebe muito paciente de lugares com menos recursos, né, hospitais do interior, UPA, onde muitas vezes, né, vão ver um paciente com cetoacidose 1, 2 vezes por ano e olha lá, né. A sua experiência, conta pra gente, quais são os principais erros que você vê, né, tanto desses pacientes que vêm transferidos, né, ou quando atendido por uma equipe que às vezes não tem tanta experiência. Eu acho que, assim, disparado, o principal erro é se preocupar só com a hiperglicemia, né? A gente vê isso com muita frequência. As pessoas têm muita pressa em resolver aquela situação de hiperglicemia, né? Então, muitas vezes acaba fazendo um excesso de insulina para aquele paciente, sem corrigir as outras questões, né? Sem o fluido de forma adequada. E aí, às vezes, o paciente evoluindo com queda de glicemia importante, fazendo até hipoglicemia, que seria uma complicação preocupante dentro de um paciente com cetoacidose, né? Então, a gente vê muito pessoal fazendo ou excesso de doses subcutâneas, então, já tivemos pacientes que chegaram a receber 50 unidades regular, né? Criança pequenininha, já por telefone. Aí o cara foi falando, eu já fiz tantas unidades, na hora que eu soube, tinha dado quase 50. Nossa, falei, minha Nossa Senhora, espero que essa insulina seja vencida, né? Porque senão vai dar muito ruim isso ainda, mais regular, que demora muito para começar a fazer efeito, né? Então, vai demorar aí umas meia hora para começar a fazer efeito, com efeito pleno em 2 horas. Então, às vezes, a pessoa faz e vai fazendo, e quando soma isso aí tudo, o paciente até se intoxica por insulina. Então, acho que não pode ter pressa, né? O paciente chegou, você está suspeitando cetoacidose, colhe os exames, você está num lugar onde não tem recurso, faz pelo menos uma glicemia e uma urina, né? Porque a documentação de hiperglicemia com cetonúria, principalmente se o paciente tem clínica, né? Taquipneia, dor abdominal, vômito, isso já te autoriza, pelo menos, a conseguir transferir mais fácil esse paciente para um local onde ele possa fazer os exames de forma adequada, né? E aí, minha sugestão é, nesses casos, pegar um acesso, começar a fazer aquela reparação volêmica, né? Depois coloca o paciente aí numa manutenção, e se a transferência for sair rápido, às vezes nem faz insulina, né? Agora, se o paciente for ficar realmente no serviço, e você está sendo ajudado por telefone, às vezes, por exemplo, isso acontece, né? A gente vai ajudando a conduzir por telefone, se o paciente vem de muito longe, então lembrar de que iniciar a insulina só 1 hora depois de iniciar o fluido, né? Se a gente inicia as duas coisas juntas assim que o paciente chega, acontece uma queda de glicemia muito pronunciada, isso pode gerar alterações de osmolaridade, né? Muito rápidas, e isso é ruim para o paciente. Então, primeiro começa o fluido, os 10 a 20 ml por quilo em 20 a 30 minutos, depois inicia a manutenção, e aí com 1 hora desses fluidos, você pode começar a insulina, né? Acho que outro erro frequente também é ficar muito estressado com a acidose, né? Então, às vezes, a cetoacidose diabética
ela vem com gasometrias muito feias, né? Então, às vezes, um pH de 7, um pH de 6,9, né? E aí a pessoa fica muito preocupada com aquele valor do pH, e, né, num paciente que está relativamente bem, e daí acaba se precipitando e fazendo um bicarbonato, né? Acho que nos adultos, eu não sei, nunca parei para estudar cetacidose em adulto. Quando chega adolescente com tamanho de adulto, a gente conduz igual criança mesmo, né? Mas eu acho que em adultos deve ser mais permissível, imagino, a administração de bicarbonato, porque o pessoal quer muito fazer bicarbonato, porque o pH está muito baixo. Então, lembrar que o bicarbonato, ele vai trazer uma série de complicações que vai te dar muito mais trabalho que aquele pH, né? Então, ele vai causar acidose paradoxal no sistema nervoso central, vai piorar a hipocalemia, né, que é muito frequente na cetacidose. Então, essa ideia de fazer bicarbonato é só realmente em situações extremas, situações essas que eu nunca vivenciei. Eu nunca prescrevi, né, nesses 8 anos que eu estou de plantão lá na ACM, eu nunca prescrevi bicarbonato para uma cetacidose. Então, seriam os pacientes com pH, né, então, 2-0 já. Depois alguém conta aí se já teve que prescrever. Mas um pH abaixo de 6,9, né, com comprovada redução de contratilidade miocárdica, ou então uma hipercalemia ameaçadora à vida, uma hipercalemia grave que não está respondendo a outras medidas. Então, eu nunca vivenciei essa situação, então, nunca tive que prescrever. Então, a gente, o pH está 6,8. O paciente não está chocado, tenha paciência, cara, vai subir. Conforme você for dando insulina, conforme você for reidratando, esse paciente vai melhorar. Vai melhorar no seu plantão? Pô, se o seu plantão for de 36, 48 horas, pode ser que sim. Né? Se o seu plantão for de 12 horas, certamente um paciente com uma CAD grave assim não vai melhorar no seu plantão. Então, tenha paciência. Né? Acho que a cetacidose é sempre um teste de paciência para a equipe. Né? Acho que esses são os principais erros no começo do tratamento. Né? Você lembrou de mais algum, Gabriel? Assim, mais do comecinho, né? Essa pressa para resolver a glicemia e essa pressa para resolver a acidose. Eu acho que a gente podia dividir, assim, começo, meio e fim, né? Os erros mais comuns do começo, os erros mais comuns do meio e os erros mais comuns do final. Acho que já transitando aí, as questões com o potássio, né? Ah, sim. Não esquecer do potássio. Sim, sim. Né? Principalmente naqueles lugares em que a dosagem de potássio vai demorar, né? A maior parte dos lugares a gás vem com íons, eu imagino, né? Então, não é normal que o potássio demore, mas se o potássio for demorar muito para sair, né, lembrar de fazer um eletro ali do paciente, para a gente ter uma ideia, né? Então, alterações em morfologia de onda T podem nos dar uma ideia de como é que está aquele potássio, né? Então, lembrar que o paciente da cetacidose, ele tem um déficit corporal total de potássio, porque ele perde no vômito, porque ele perde na urina com diurese osmótica, né? Ele perde mais ainda na urina, porque a situação de hipovolemia aumenta a circulação de aldosterona, e a aldosterona retém água e sódio e expolia potássio. Além disso, o paciente que está com cetacidose, ele não come, né? Então, normalmente, o potássio corporal total está reduzido. Mas quando esse paciente chega, muitas vezes o potássio está normal e às vezes até um pouco mais alto. Tudo isso porque a acidose, né, e outros problemas metabólicos vão acabar desviando o potássio do intra para o extracelular. Então, esses pacientes que chegam com hipercalemia, né, potássio acima de 5,5, normalmente a gente não começa potássio nos fluidos para ele, né? A gente vai deixar só o cristalóide, que pode ser isotônico ou não, né, de acordo com o PCARN. Eu acho o isotônico bem mais fácil, porque já é a nossa rotina de manutenção para os demais pacientes, né? Então, vai ficar lá com o cristalóide isotônico puro. E aí, urinou, normalizou o potássio, já pode colocar o potássio na manutenção. Normalmente, a gente vai fazer 40 mEq por litro, né, de concentração. E aí, né, lá no nosso serviço, a gente usa muito aquelas soluções padrão. Então, 500 ml de soro fisiológico com 15 ml de KCl a 10%, né? E aí, outra situação mais grave seriam os pacientes que se apresentam com hipocalemia, né? Então, aquele paciente que está com superacidose e ainda assim está hipocalêmico, é porque realmente ele está devendo potássio para o universo, né? Inclusive, o potássio abaixo de 2,5 é um preditor de mau prognóstico de mortalidade isolado importante, né? Então, esse paciente aí, a gente não pode começar a insulina para ele, porque lembra que a insulina vai fazer com que o potássio entre
para a célula, né? Então, quando a gente começa a insulina para um paciente que já está com hipocalemia, eu vou resolver a acidose, que vai fazer o potássio entrar para a célula, e eu ainda vou dar insulina, que também faz o potássio entrar para a célula. Então, isso pode acabar precipitando arritmias. Então, para o paciente que se apresenta com hipocalemia, a gente vai já começar a reposição de potássio assim que ela for diagnosticada, né? Fazer a reposição aí para depois a gente começar a insulina, né? Então, esse normalmente é um paciente mais grave, que talvez vai precisar repetir o potássio de hora em hora, inclusive, né? E manter a monitorização cardíaca, né? De eletro, porque é um paciente que tem risco de fazer arritmias, né? O que mais? Lembrou de mais alguma coisa? Acho que do começo é mais isso mesmo, né? Podemos agora, para durante o tratamento, eu já até vi que apareceu uma perguntinha aí, mas acho que essa perguntinha vai mais para o final do tratamento, né? Acho que durante o tratamento, aí o que pega muitas vezes é a questão do fósforo, né? É um íon que a gente não costuma ver tanto distúrbio em outras situações, então é um íon que a gente nem lembra, inclusive lá no hospital, nosso pacote de íons não tem fósforo, né? Então tem que lembrar sempre de acrescentar, porque é um íon que a gente não acompanha mesmo. E aí ele tem uma movimentação muito parecida com a do potássio, né? Então, no começo ele está desviado para o extracelular, ele também está reduzido pela inapetência, pelo vômito, e aí conforme vai tratando, esse fósforo vai entrando para a célula e vai acabar fazendo uma hipofosfatemia. A gente vai preocupar principalmente quando ela for abaixo de 1. E aí, lembrando, assim, né, uma vez eu estava conduzindo um paciente, eu cheguei para pegar o plantão às 13, e aí tinha 2 pacientes, uma cetacidose e o outro, nossa, não lembro o que era, acho que era uma bronquiolite, talvez. E aí só tinha uma vaga no CTI. Eu falei, cara, vou levar a bronquiolite com certeza, não tem nem o que pensar. E aí, na hora que eu cheguei para examinar o menino da cetacidose, ele estava muito sonolento. Eu falei, nossa, que situação, né? Então, vou ter que levar esse aqui, porque ele tinha tido uma deterioração neurológica aguda importante. E aí, a gente até começou agente osmótico para esse menino, e aí depois, quando foi ver retrospectivamente, o problema dele era só uma hipofosfatemia, que dá muita sonolência também, né? Então, eles até suspenderam a terapia osmótica, começou a repor o fósforo, e aí o paciente ficou bem, né? Então, lembrar de acompanhar, porque pode ser uma pegadinha neurológica, né? Essa questão do fósforo. Acho que é isso, né? Durante o tratamento, e não percebeu o edema cerebral, né? Também, assim, é tão raro acontecer, eu pelo menos nunca vi. Você já viu algum, Gabriel? Vi um só. Eu nunca vi. Eu nunca vi nenhum paciente com edema cerebral. E aí, né, não, tem que sempre ficar atento e buscar ali os diagnósticos, né? Os critérios que já são definidores do diagnóstico, acho que são bem óbvios, né? Os critérios que são definitivos é tipo resposta anormal, resposta verbal ou motor anormal à dor, postura de decorticação ou descerebração, né, paralisia de nervo craniano. Isso aí é um diagnóstico, tá bem na cara, se a gente vê isso acontecendo, com certeza a gente não vai deixar passar. Mas aí os critérios maiores e menores já são um pouco mais sutis, né, então são alterações de consciência, dor de cabeça, vômito, idade menor que 5 anos, né, então tomar cuidado para a gente não deixar passar. E aí o SPAD traz uma frase legal, que é assim, o edema cerebral clinicamente evidente, ele é a manifestação mais grave e incomum de uma alteração comum, né? Então, muitas crianças têm injúria cerebral, têm um certo grau de edema, mas que não vão preencher esses critérios clínicos e daí não precisam de tratamento, né? Então, existe isso documentado, né? Vários estudos mostram, mas o edema clinicamente significativo, que a gente vai ter que correr, que tem risco de mortalidade, que tem risco de sequela, esse aí é infrequente, né? Então, é a manifestação mais grave e rara de uma alteração que é frequente. E aí lembrar que, uma vez que você diagnosticou com esses critérios, né, então é um critério diagnóstico, ou 2 critérios maiores, ou um critério maior e 2 menores. Uma vez que você diagnosticou, a terapia osmótica deve ser iniciada imediatamente, né? Então você deve começar ou o manitol ou a salina para esse paciente, e aí só depois você vai para a tomografia, né? Não precisa esperar a tomografia para começar. E a tomografia ela é até mais interessante para a gente ver se tem os diagnósticos diferenciais, né? Se o paciente fez trombose, então a cetacidose diabética é uma situação, né, trombogênica, se o paciente fez algum sangramento em sistema nervoso central, mas a gente não precisa da tomografia para começar o tratamento, né? E aí, partindo mais para o final, que aí eu acho que é quando acontecem
os principais, né, problemas, as principais dúvidas, né? Eu já vi que teve uma pergunta aí sobre reintrodução da dieta, né? Então, assim, a reintrodução da dieta pode acontecer assim que o paciente está bem clinicamente e ele está com a cetona baixa, né? E onde não tem cetona, a gente pode acompanhar pelo onion gap. Então, o paciente está bem clinicamente, gasometria melhorando ali já próximo do que não preenche mais critério para cetoacidose, com cetona baixa, ou onde não pode acompanhar a cetona, onion gap normal, já pode liberar a dieta, mesmo que esse paciente vai continuar na insulina venosa. Isso não impede, né? E normalmente esse paciente está assim com a fome do mundo, né? A insulina dá muita fome, então normalmente eles topam qualquer coisa por um prato de comida, né? Então, acho que além de te dar mais facilidade em evitar hipoglicemia, que muitas vezes nessa fase já vai estar difícil, né? Então, vai deixar você fazer mais insulina, ainda traz bem-estar para o seu paciente, né? Que está morrendo de fome, que já foi furado ali 400 vezes naquele dia, ele pelo menos vai poder comer uma comidinha ali naquele momento, né? Então, não precisa esperar a cetoacidose se resolver para liberar a dieta, né? E aí entra outra questão, que é não perceber a acidose hiperclorêmica. Então, às vezes, o paciente já está com ainda está com a gasometria, que ainda preenche aqueles critérios, né? Ainda tem um pH abaixo de 7,3, ou ainda tem um bicarbonato abaixo de 18, mas ele já tem um onion gap super normal, ou até mais baixo, e já tem ali, ou então uma cetona bem baixinha, né? Esse paciente, ele já saiu da cetoacidose. O que está sobrando ali naquele momento é a acidose hiperclorêmica. E fazer insulina não vai mudar o prognóstico da acidose hiperclorêmica, né? Essa acidose é super benigna e vai se resolver de forma espontânea no decorrer do tratamento. Então, nessas situações, né, acho que o onion gap é útil e, né, lá no nosso serviço que tem cetonemia capilar já baixou, está abaixo de 1, não é mais cetoacidose, relaxe. Né, comece a fazer a transição, até porque deixar muito prolongada a insulina favorece outras complicações, aumenta a chance de hipocalemia, né, aumenta a chance de hipoglicemia, deixar o paciente muito tempo em jejum, principalmente mais que 24 horas, aumenta a chance de hipofosfatemia, né, então resolveu, acabou, já faz logo essa bendita dessa transição para a insulina subcutânea e para fluidos via oral. E aí, lembra que lá no começo a gente estava comentando que a reposição de fluidos vai acontecer em 24 a 48 horas. Então, uma vez que a gente passou tudo para via oral, essa reposição de fluido pode continuar via oral. Né? O paciente não necessariamente precisa continuar ali tomando aquele tanto de soro por mais tempo, né? Ele mesmo vai se regulando e ingerindo os fluidos pela boca mesmo, né? E aí, uma vez que essa transição é feita... a gente tem que tomar cuidado, porque esse paciente muitas vezes está sem insulina basal, né? No dia da CAD, às vezes ele não tomou a NPH dele, ele não tomou a glargina dele. Então, quando eu desliguei a insulina e fiz aquela dose ali de subcutânea, eu tenho que lembrar de fazer mais algumas doses até eu ter um momento oportuno para fazer a insulina de longa ação, né? Então, eu não posso suspender meia-noite, aí fiz uma dose de regular meia-noite, deixei a noite inteira sem insulina e vou fazer outra NPH e outra regular de manhã cedo. Esse paciente vai voltar para a CAD, né? Então, após a transição para a subcutânea, a gente precisa fazer insulina regular pelo menos a cada 2 a 4 horas. E se for ultra rápida, né, lispa, asparte, glurizina, fazer pelo menos a cada 1 a 2 horas, até que a gente possa fazer, até que a gente tenha um horário oportuno para fazer uma insulina de longa duração. E daí fez a insulina de longa duração, aí pronto. Aí você pode voltar para aquele esquema de correção pré-dieta que o paciente costuma fazer, né? Já vi a pergunta da Júlia aí, se tem um valor específico de cloro para a gente preocupar. Um valor específico não, mas a gente pode usar a relação cloro-sódio, né? Então, a gente pode dividir o cloro pelo sódio, essa recomendação até tinha no SPAD anterior, né? Já não apareceu. E aí, quando o cloro vem acima de... Quando essa relação cloro-sódio vem acima de 0,79, é sugestiva de hipercloremia, né? E aí, o melhor horário para fazer é ou de manhã, ou de noite, ou na hora do almoço, né? A insulina de longa duração. Então, ou a gente segue o esquema do paciente, ou se for primo diagnóstico, a gente faz um esquema novo, fazendo ou de manhã, ou almoço, ou ali um pouquinho antes de dormir,
né, que são os horários mais comuns de fazer, a gente tenta evitar picos, né, de insulina longa durante o sono. Então, se faz, por exemplo, no meio da tarde, ela vai fazer pico no meio da madrugada com o paciente dormindo. Então, ela pode fazer uma hipoglicemia dormindo e a gente não vê, né? Então, acho que respeitar esses horários é interessante. Você lembra de mais algum problema, Gabriel, do finalzinho do tratamento? Não, acho que é isso. Então, acho que você passou aí pelos principais pontos, né? Os principais erros são geralmente no começo, né? E a gente tem um monte de coisa para fazer, né? Um monte de coisa para lembrar. Eu acho que é isso, né? Manter a calma, hidrata, pede exame, lê o protocolo. Né? Você vai ter aí pelo menos 1 hora para ler o protocolo. Né? Pra seguir o passo a passo. Né? E outra coisa, né? Mesmo quem tem experiência ainda pode cair em algumas armadilhas, né? Na sua opinião, quais são as situações que podem fazer o emergencista cair do cavalo, até mesmo situações mais delicadas que a gente precisa ter mais cautela? Eu acho que assim, o principal é perder um primo diagnóstico, né? Paciente que não se apresenta, não tem a carteirinha do diabético, né? Às vezes esse paciente passa a gente para trás. Então, assim, para o paciente que já é diabético, pô, a maioria, né? Esse menino teve qualquer coisinha, a gente já vai pensar que é cetoacidose. Agora, para o que não é, então tem que ficar muito atento, né? Porque às vezes pode simular uma pneumonia, pode simular um abdômen agudo, né? Pode simular uma intoxicação, uma insuficiência cardíaca, né? Então, o SPAD coloca, inclusive, que todo paciente que chegar com taquipneia, dor abdominal e vômito, faça uma glicemia, né? Eu acho que isso é importante mesmo. Eu lembro muito, uma vez eu estava com os alunos do internato, eles estavam atendendo um paciente no pronto atendimento, e aí esse menino estava saindo da sala toda hora. E aí eu cheguei e falei assim, gente, o que está acontecendo? Toda hora esse menino está saindo da sala. Aí eles, não, primeiro ele saiu para fazer xixi, e agora ele saiu para vomitar. Falei, ué, esse menino tá vomitando e fazendo xixi? Vamos fazer uma glicemia. E aí, quando a gente fez, veio high, e aí os alunos, nossa, meu Deus. Então, né, sempre ter aquele grau de suspeição. O Gabriel fica brincando que eu sou a louca da glicemia, né? Olha, de problema de glicemia, ninguém morre comigo, não, porque eu sempre lembro de fazer. Né? Deitou lá no leito de urgência, glicemia. Então, só para a gente não deixar passar esses diagnósticos. Eu acho que outro desafio importante é o paciente recorrente, né? Eu acho que para nós, assim, aquele viés, quando a gente pensa nos viés cognitivos ali, aquele viés afetivo negativo, né, que às vezes a gente vai desenvolvendo por esses pacientes, atrapalham, né? Então, de novo essa menina com cetoacidose, já é a terceira vez esse mês que ela vem, né? E aí fica igual aquela história do menino e o lobo, né? Então, ela vem sempre com cetoacidose. No dia que ela vier com outra coisa, a gente pode deixar passar, né? Que foi uma coisa que aconteceu com a gente. A gente tinha uma paciente que vinha com muita frequência, e era uma menina que tinha distúrbios psiquiátricos, que também é um fator de risco para CAD recorrente, né? E aí, a última vez que ela veio com quadro de insuficiência cardíaca, ela fez uma miocardite fulminante, e aí a gente demorou ali uns minutinhos para virar a chave, entender que aquela intercorrência que ela estava tendo não era uma cetoacidose como ela sempre vinha com cetoacidose, né? Então, acho que são os principais desafios, né? Esse paciente vai ficando sem rede venosa, né? Então, os acessos vão ficando cada vez mais difíceis. A gente sabe que a gente deve evitar acesso central em paciente em cetoacidose, porque é uma situação de aumento de trombose, né? O acesso muito comprido também é ruim para fazer insulina, então essa falência de rede venosa também é uma coisa que preocupa nesses pacientes que são muito recorrentes, né? Mas acho que esses três aí, pelo menos na minha opinião, né? Pelo menos para mim, são os principais desafios. Você pensa em mais alguma coisa? Então, você falou um pouquinho sobre orientar pelo telefone, né? Como é que é isso? Como é que é a sua experiência em relação a isso? Nossa, é muito difícil, né? Orientar pelo telefone é muito difícil, porque se a pessoa que está atendendo o paciente, ela não tem nenhum conhecimento, né, sobre essa intercorrência, é tão complexo que não dá para a gente, né, sair do zero ali e explicar. Então, às vezes, quando eu estou no telefone, eu vou percorrendo com a pessoa a ABCDE, né, vou perguntando as coisas do ABCDE e vou tentando contornar cada coisa que eu vou percebendo ali no exame, né? E normalmente a minha orientação é: não faz insulina e manda logo.
Mas às vezes o paciente vai vir de um lugar tão longe que a gente acaba, né, orientando, faz um eletro, manda para a gente dar uma olhada, porque você não vai conseguir dosar potássio, né, para a gente ver se faz alguma quantidade de insulina, alguma coisa assim, né? Então acho que é sempre um desafio. Acho que as orientações têm que ser claras, objetivas, né? E quando tiver que tirar o paciente daquele lugar, tirar o mais rápido possível, né? Garantir que essa transferência aconteça de forma rápida. Beleza, tirou o paciente de lá. O que você recomenda para quem está fazendo transporte? Pô, vá com o paciente, né? Acho que é a primeira coisa. Então, é muito frequente a gente receber paciente de cetoacidose já tratando, que vem sem equipe médica, né? É uma doença grave, é uma doença que muitas vezes é conduzida em CTI, então não dá para a gente deixar esse paciente sem suporte médico. Para quem faz transporte, a minha dica é tenha sempre um bolo de glicose, pega aquele da folhinha de emergência mesmo, né? Aquele bolinho a 10% para você corrigir se houver hipoglicemia, e tem a terapia osmótica também, né? Então, leve com você o manitol, leve com você uma salina para fazer o transporte se for necessário. Ao meu ver, essas são as principais intercorrências que podem acontecer agudamente, que vão precisar ser contornadas no transporte, né? Hipoglicemia e edema cerebral. Acho que hipoglicemia é infinitamente mais comum, principalmente se foram feitas doses inadvertidas de insulina no serviço de origem. Uhum. Né? Então, já tivemos um paciente que a gente precisou fazer muito bolo de glicose nele até conseguir começar a insulina. Então, era uma cetoacidose, o menino chegou com 50 e ele tinha recebido uma quantidade de insulina que não veio registrada em relatório, a gente não veio registrada nem qual era a insulina, só veio escrito assim, feita dose de insulina. Ponto. Né? E aí a gente ficou tentando adivinhar o que era, mas eu sei que esse menino, assim, deu muito trabalho para subir a glicemia antes da gente conseguir começar a tratar efetivamente a cetoacidose diabética. Então, acho que levar um bolo de glicose já vai te salvar de bastante situação difícil. Com né? certeza. Dá pra gente ficar falando um tempão aqui de cetoacidose, né? Dá pra ficar falando 2, 3 horas. Mas acho que vai ser muito interessante agora a gente abrir para as perguntas do público, né? Para ver quais são as principais dúvidas. Já vieram algumas no chat aí. Mas antes da gente ir para as perguntas, dá para você resumir o que você falou em 5 mensagens? Nossa, 5 mensagens. Então, a primeira mensagem, não tenha pressa. Principalmente na cetoacidose grave. Ela demorou muito para chegar naquele ponto. Então, ela não vai se resolver em poucas horas. Não tenha pressa. Né? Segunda coisa, tome cuidado com os íons. Então, acompanhe todos os íons, principalmente potássio, né? Mas sem esquecer do fósforo. Se estiver repondo fósforo, lembre de acompanhar o cálcio, né? Uma coisinha vai puxando a outra, né? Reavalie o seu paciente, pelo menos de hora em hora, clinicamente, né? Para você detectar de forma precoce alguma mudança que aconteça. Então, reavalie hemodinâmico, reavalie neurológico, de hora em hora, acompanha a glicemia de hora em hora, né? A gente brinca que cetoacidose no plantão noturno é igual chamada da telecena, de hora em hora você vai ter que ir lá. Você vai ter que ir lá dar uma olhada na glicemia e dar uma olhada no seu paciente, né? Quarta coisa, leia o SPAD. Acho que todo emergencista precisa ler, é tipo uma leitura muito obrigatória, né? O SPAD é uma leitura muito importante, mesmo para mim, é o que de melhor a gente tem para estudar cetoacidose. Se você for ler uma coisa só, minha sugestão é que essa uma coisa só seja o SPAD, né? E por último, lembrar que o paciente que não é diabético pode se tornar diabético, então não deixar passar os primodiagnósticos, mas também lembrar que o paciente diabético pode ter outras coisas, né? Então, nem toda intercorrência do diabético é cetoacidose. Lembrar que ele pode ter outras doenças também que podem mimetizar, simular ali uma cetoacidose. Acho que, para mim, esses são os 5 pontos mais importantes. Muito bem, Clarice. Né? Foi excelente essa conversa. Nossa, gente, que alívio, né? Estamos muito felizes de você estar aqui com a gente. Essa semana. Estamos felizes mesmo de você estar aqui com a gente, né? Falando sobre um tema que a gente gosta tanto. E vamos abrir, né, para as perguntas. A Joelma está com a mão levantada. Eu vou começar aqui com as perguntas do chat. Né? O Luiz está lembrando aqui, né, o Luiz Antônio, né, que todos os pacientes graves devem fazer glicemia capilar na beira do leito, né? Então, além das situações que você colocou dos pacientes que não estão graves, mas todos os pacientes graves, né? Só que já vi um paciente que estava sulfatando, provavelmente achando que era asma e era cetoacidose,
né? Sim. Super comum, né? Eu super concordo. Deitou, tomou glicemia. A Júlia, né? Tem outra dúvida, ela está perguntando quando tem uma hipernatremia significativa lá no começo, mesmo corrigindo, você corrigia o sódio pela glicose, na verdade ele vai vir mais alto ainda, né? Ela muda o soro de manutenção na hipernatremia? Não, ao meu ver, não. Porque o soro sendo isotônico, né? Você vai acabar corrigindo um pouco aquela situação de hipernatremia também, né? Talvez nesses pacientes, isso é muito incomum, né? Pode até acontecer, mas é incomum por conta do movimento da água. Então, a hiperglicemia puxa a água do intracelular, então ela dilui o sódio. E, normalmente, o que a gente vê mesmo é o sódio normal ou sódio baixo. Se a gente vê hipernatremia, vai ser hipernatremia discreta, né? Então, esses pacientes, eu ficaria com receio de dar o 0,45 e alterar muito rapidamente a anatremia dele. Eu daria preferência para fazer isotônico. Mas como eu já faço isotônico para todo mundo, e o nosso protocolo é com soro isotônico, né? Que a Júlia, ela do nosso hospital, ela quer fazer emergência, mas ela não quer aceitar isso no coração dela, né, Júlia? A gente ama, viu? Quem sabe agora com essa declaração de amor você se anime, né? Então, não mudaria, pelo menos para o nosso protocolo, seguiria sendo soro isotônico, né? Porque, teoricamente, ele não altera a anatremia, tá? Distúrbio do sódio, se o paciente não estiver convulsionando ou em coma, também vale a máxima, né? Paciência, vai melhorar. Paciência. Né? O Luiz está perguntando qual a concentração de glicose na reposição hídrica, né? Acho que você falou, né? Você fala fiquei na dúvida aqui, se é na manutenção, né? Que está falando, né? Então, acho que quanto que você vai colocar de glicose? Você vai iniciar a glicose quando as quedas de glicemia forem acima de 100 por hora ou quando a glicemia estiver em torno de 250, 300, né? Então, nessa situação, você já pode começar. E daí, assim, acho que cada protocolo é variável, né? No nosso protocolo, a gente põe 2 soros em Y. Então, você deixa uma bolsa sem glicose, com potássio, né? E outra bolsa com 10% de glicose com potássio. Só que a gente não pega a glicose a 10, não. A gente monta um soro para dar 10% para ficar isotônico. Então, a gente coloca soro fisiológico 400 ml, glicose 50%, 100 ml, então isso vai dar 10%, e acrescenta a mesma quantidade de potássio. E aí, de hora em hora, a gente vai medindo a glicemia. Se a glicemia estiver caindo abaixo de 250, a gente aumenta a vazão na bolsa que tem glicose, reduz a vazão na bolsa que não tem glicose. Se ela estiver subindo além de 250, a gente aumenta a vazão na bolsa sem glicose, reduz a vazão na bolsa com glicose. Lembrando que a somatória das duas vazões sempre deve dar aquela vazão que eu já estava fazendo antes de começar a glicose. Então, por exemplo, a vazão dele deu 100 ml hora. A glicemia dele deu 180. Então, eu vou pegar, posso colocar, por exemplo, 75 ml hora na bolsa com glicose, 25 ml hora na bolsa sem glicose. Daí, eu vou ter uma glicose a 7,5%. Passou uma hora, eu repeti, a glicemia já veio de 300, então eu posso deixar 25 ml na bolsa com glicose, 75 ml na bolsa sem glicose. Daí, você já vai ter uma glicose a 2,5%. Então, é titular mesmo a concentração de glicose de acordo com as glicemias que forem sendo medidas. Acho que é isso, né? Imagino não vamos complicar nosso plantão, ficar calculando taxa de infusão de glicose, essas coisas, né? Oh, Deus me livre. É isso, é intervir e ver o resultado, né? E então você já respondeu também a pergunta da Angélica. Podemos passar para a Joelma. Oi, Clarice, de novo, muito obrigada pela aula deliciosa, né? Dá até super impressão que tratar cetoacidose é facinho te ouvindo assim, sabe? Deixou o assunto leve, gostoso. E obrigada. Você sabe que eu também sou a louca da glicose, os meninos brincam comigo. Eu brinco que na emergência eu tenho que ser ABCDEFG, de don't ever forget glicose, porque daí entrou na emergência, faz glicose. Mas, brincadeiras aí à parte, que eu queria te perguntar o seguinte, já que a questão da perfusão tecidual é uma coisa importante, que a acidose hiperclorêmica é uma intercorrência, né, que pode acontecer, 2 perguntas. Em relação à reposição volêmica, a gente sempre fazia soro fisiológico, em princípio, naquela fase inicial, e hoje supõe-se que fazer Ringer é interessante. Você acha que fazer reposição volêmica mais às custas de Ringer
ajuda a diminuir a prevalência dessa acidose hiperclorêmica ou tanto faz? Colocamos cristalóide na dependência da nossa experiência. Acho que de reposição é uma coisinha que eu queria te perguntar. E também no paciente maior, mais pesadinho, né? O nosso adolescente aí, com mais de 70, 80 quilos, eu li alguma coisa que tem um limite de volume para aquele grandão, né? Então, de 4 litros, não sei se pacientes acima de 80 quilos, talvez. Aí eu tinha essa dúvida aí. Acho que, assim, as soluções balanceadas, elas são colocadas no SPAD como semelhantes, né? Ao soro fisiológico. Aí ele coloca Ringer, Plasma Light, né? E as soluções balanceadas que a gente tem disponíveis no mercado. Eu imagino que resolveria, sim, esse problema da hipercloremia, mas não existe documentado impacto clínico, né? Então, se você ficar esperto e lembrar que existe, teoricamente, clinicamente, não tem diferença. Outra forma de contornar seria fazer o soro 0,45, que aí você fica com o teor de cloro semelhante ao teor de cloro do Ringer lactato, com uma concentração de sódio bem mais baixa, né? Mas que o Pecarni mostrou que não teria problema fazer esse soro mais hipotônico, né? Que aí, fazendo 0,45, daria 77 mEq por litro. Eu confesso que fico bem desconfortável com esse soro, e como ele mostra que não tem diferença entre um e outro, eu prefiro de isotônico mesmo. Isotônico mesmo, tá. Né? Mas, assim, se a gente for pensar, logicamente faz sentido a gente dar algo que tenha menos cloro, mas clinicamente isso nunca se mostrou relevante, né? Lá no hospital que a gente trabalha, é um hospital que é só pediátrico. Tá. A gente não tem paciente adulto. Então, uma vez eu usei uma bolsa de Ringer, num bebê com rotavírus, que estava com acidose hiperclorêmica, e daí no outro dia a moça da farmácia falou que eu acabei com o Ringer do hospital. Então, para nós, assim, tem, mas é pouco acessível, né? Então, a gente acaba fazendo mais o isotônico habitual. O isotônico mesmo, e lembrando dessa questão do cloro, né? E a outra questão que você perguntou foi... Até perdi aqui a minha pergunta, aqui. Do cloro... do peso, do paciente maior que... tá. Aí o SPAD coloca que o máximo que a gente poderia fazer de expansão inicial seria 1 litro, e o máximo de vazão seria 500 ml hora. Aí é a vazão, né? Ele não está considerando quanto que vai dar em 24 horas. Mas, olha, se a gente fizer aqui 500 vezes 24 horas, minha nossa, dá tipo 12 litros. Tá bom. Tá, então, 500 ml hora, é isso? 500 ml hora. Ele fala para você não superar a vazão máxima do adulto, que é 500 ml hora. Claro que a gente não vai usar 500 ml hora para todo mundo, né? Mas teria a possibilidade de chegar até essa vazão de 500 ml hora. Aí isso aí eu confesso que eu nunca prescrevi, assim. Quando eu prescrevo 200, os residentes já ficam tudo chorando. Imagina se a gente prescrever esses 500, né? Aí eu acho que vai ser interditada lá no setor. Aí eu pego um copinho branco e falo, gente, é um copinho por hora. Olha o tamanho desse menino, não tem problema ele tomar um copinho. Ele não vai se afogar porque tomou um copinho, né? Tá ótimo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Joca, depois a Júlia, né? Nosso tempo já está avançando aí. Quem quiser se inscrever agora na fala do Joca. Vou ser breve, vou fazer uns comentários. Clarice e Gabriel, parabéns pela condução. Eu acho muito legal essa forma tranquila de se discutir assuntos ao mesmo tempo adocicados, mas pesados, né? Porque a gente está transformando esses nossos encontros aqui também em material no YouTube, também vai lá para ser o Spotify, então, assim, um podcastzinho. E é bom que as pessoas tenham acesso para poder ver, rever, reler conceitos, estimular ali, né? Eu tenho alguns comentários muito simplórios que podem ajudar o plantonista. E acho que é em cima do que vocês disseram aí, tá? Que é mais ou menos o seguinte. A Clarice foi muito feliz quando ela aborda que em problemas que a gente pode ter em cada passo, né? O início, meio e fim. Acho que lá no início uma coisa importante que é assim, tudo bem, tem muito paciente com má adesão ao tratamento, mas o que a gente tem também, e é importante porque nós emergencistas somos eminentemente clínicos, né? Por exemplo, gasometria é um exame que a gente pede em cetoacidose.
Mas nas outras coisas todas, a gente não precisa pedir nada de gasometria, porque a gente clinicamente faz um entendimento de como é que está o estado do paciente, né? Mas tem muito paciente que é o primeiro diagnóstico dele de diabetes com uma cetoacidose, né? E então a gente tem que considerar também que a insulina ofertada para esses pacientes, que algumas vezes são a metade do número de pacientes que a gente tem, o paciente ainda não desenvolveu nada de adaptação ou de resistência à insulina. Então, pequenas doses fazem grandes estragos. Então, aqueles protocolos iniciais, que era de 0,1 unidade por quilo por hora, talvez a gente tenha que protocolar de ser um pouquinho mais delicado, assim, né? Eu gostei muito da ideia de não ter muita pressa, acho interessante isso, mas ter uma pressa ao tamanho da clínica e da soberania que a clínica tem para a gente poder identificar os fatores de risco, né? Então, assim, é um paciente que vai fazer com que tu fique o tempo todo em cima dele, né? Pacientes que são mais sensíveis à insulina, ou paciente que está começando o tratamento com insulina, ele diminui mais rapidamente a glicemia, independente do nível que tiver. Pode estar lá no 700 e cai. E essa 1 hora inicial de tratamento, eu vejo como uma coisa muito fundamental, fazer uma planilha de plantão, assim, um Excel, nem que seja na cabeça da gente, o que tu está fazendo em cada hora, né? Incluindo a diurese, incluindo a glicemia, incluindo a gasometria, mas acho que uma coisa importante é o paciente não pode diminuir mais do que 100 por hora. Né? Isso é quase limite de velocidade mesmo, é 70, 100 que ele diminui mais do que isso, porque a gente está falando de uma coisa que é a osmolaridade, que a gente até pensa muito no sódio, mas no caso do diabético, a glicose deixa essa osmolaridade alterada, muito alterada. Então, por isso que no início, o soro, a hidratação, a diluição que se faz, tem tanta necessidade da gente saber o que a gente está fazendo e qual é a resposta que o paciente tem, né? Então, acho importante a gente ter isso como uma frente também. Chegou o paciente, tu saber se ele é virgem de tratamento, se é a primeira vez, ou se ele já é alguém conhecido, como vocês escreveram, que aí eu acho que é uma outra história, te deixa mais tranquilo, né? Assim como quando chega ali na casa dos 300, 350 de glicemia, que é uma hora que a gente não sabe direito para que lado que a gente vai. O paciente está menos acidótico, mas se tu der uma mosqueada, ele volta a fazer os seus 500 de glicose na hora seguinte, né? Então, controlar bem a diurese nessa história, né? Então, gostei muito dessa ideia da primeira hora ser muito importante, dos primeiros momentos serem muito importantes, mas da gente não ter pressa de resolver. E eu só tenho uma coisinha a aumentar nessa conversa toda de cetoacidose, essa doce conversa de cetoacidose, que é o fato de que bicarbonato devia ser execrado. O uso do bicarbonato, sabe? Não, a gente nem devia falar sobre o bicarbonato, porque os trabalhos poucos que ainda tem sobre o bicarbonato mostram que ele está relacionado com mais edema cerebral, porque ele é bicarbonato de sódio. Então tem o sódio que a gente está acrescentando aqui na história toda e a relação toda que a gente faz. Então, entre os adultos, e o Vitinho está aí para nos ajudar, entre os adultos, quando está lá 6,7, parece uma doideira de pH e parece que a gente não tem mais o que fazer e aí está quase parado o paciente, né? Mas eu concordo contigo, a gente não vê esse tipo de paciente assim e desconfio que tu deu uma hidratadinha em meia hora esse pH já se modifica, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser parcimonioso, não pode ter pressa, tem que ter essa responsabilidade e essa é a minha colaboração aí. Muito obrigado pela condutância que vocês deram ao nosso podcast aqui, ao nosso seminário. Obrigado. Acho que você falou importante, Joga, principalmente nos pequenininhos, né? Aqueles pacientes, nossa, às vezes a gente recebe uns meninos de 1 ano, 2 anos, abrindo ali o diagnóstico de diabetes, e aí esses pacientes são muito sensíveis, né? Então, ele coloca lá que esses pacientes, principalmente se vêm com pH acima de 7,15, eles poderiam utilizar a dose metade, né, da standard, que seria 0,05 unidade por quilo por hora, e aí abaixo de 3 anos, se eu não me engano, poderia utilizar 0,03 unidade por quilo por hora, né? Então, fazer a dose mais baixinha. E lembrar que eu acho que antes tinha muito uma questão ali do mexa em tudo, mas não mexa na insulina. Acho que isso não é bem assim atualmente, né? Então, em situações que você não está conseguindo manter a glicemia em valores tranquilizadores, ali acima de 200, com glicose a 10% já, os pacientes que estão evoluindo com hipocalemia, esses pacientes vão precisar, sim, de redução da vazão, né, da insulina e, por vezes, até suspensão.
Então, se o paciente faz uma hipoglicemia muito importante, vai ter que suspender a insulina dele, subir a glicemia dele para depois voltar a insulina, né? Então, acho que hoje em dia ela não é mais intocada como ela era antigamente, né? Acho que foi bem observado. É isso, Júlia. A Júlia quer... E aí, Júlia, para falar que você se inscreveu no Enare? A minha última pergunta, eu juro. Quando eu tenho uma hipercapnia, na verdade, assim, o que é pior? Para um risco aumentado de edema cerebral, eu ter uma hipercapnia ou uma hipocapnia? A hipocapnia é fator de risco para edema cerebral, né? O CO2 baixo é fator de risco. Hipercapnia, só se for, assim, hipercapnia em relação ao que seria o CO2 esperado. Ou, por exemplo, uma CAD que se instala em um paciente com pneumonia, né? Mas uma CAD pura, sem distúrbio respiratório, a gente não vai ver ela fazendo hipercapnia, né? Mas a hipocapnia é um fator de risco. Hipocapnia e ureia elevada são fatores de risco, né? Ambos na admissão, são fatores de risco para evolução para edema cerebral, né? Isso é bem documentado. Então, ficar mais atento aos sinais neurológicos nesses pacientes. Ele tem que fazer alguma coisa diferente de manejo ou não? Não. Só manter as reavaliações clínicas e ser mais cuidadoso do ponto de vista neurológico. Tá, beleza. Né? Inclusive, assim, por exemplo, se você... vamos dizer que o paciente evoluiu com um rebaixamento sensório importante, não está protegendo via aérea, você vai entubar, né? São muito restritas as indicações de intubação em cetoacidose, mas, rebaixou demais, você vai ter que intubar. A recomendação, inclusive, é manter o CO2 dentro do esperado para aquele bicarbonato, né? Então, bicarbonato vezes 1,5 mais 8, e aí esse resultado, mais ou menos 2, seria o seu alvo de CO2, uma vez que o paciente está entubado, né? Mas lembrando sempre que a intubação é uma ideia péssima no paciente de cetoacidose. É realmente só se não tiver outra saída. Obrigada. Perfeito. Então, queria agradecer, né, a presença de todo mundo. Hoje eu fiz um material, né, para não parecer que eu fui preguiçosa de dar aula sem slide, né? Tipo assim, vou dar aula, vou só falar, não fazer slide. Fiz um materialzinho, a gente vai colocar no Instagram, né? Com um resumo, e aí colocando essa questão dos principais erros de cada momento do tratamento, né? E aí depois vocês dão uma olhada lá também para a gente ir melhorando. E aí vai que o pessoal já vai se inspirando também e vai fazendo um materialzinho para ficar para os próximos, né? Aí fizemos um formato que dá para ver bem no celular, né? Então fez em pé, assim, para ter no plantão mesmo. Né? A pessoa está perguntando qual é o Instagram. Como é que é o Instagram aí, Gabriel? Vou mandar aí no chat. No chat. Eu não tenho Instagram, então realmente eu não entendo absolutamente nada. Gabriel, quando vai me mandar as coisas, me manda o link, eu falo, lembra? Eu não tenho, aí ele tem que mandar o print. Então, é o MEP, ME Pediátrica Brasil. Tá? Mandando aí o link no chat. E... Cadê o chat? Beleza, aí queria agradecer a todo mundo, né? A presença, as participações, as perguntas. E principalmente a Clarice por ter topado aí o convite para falar para a gente. Né? E boa noite, pessoal. Daqui a 15 dias, né, nós vamos ter uma nova apresentação. Vai ser... Só resgatar aqui, onde que está. Então, manejo de emergências oncohematológicas, né, com a Rebeca Marques e o Felipe Schimmer, do Moinhos de Vento e do HCPA, respectivamente, lá do Rio Grande do Sul. E até lá, gente. Pessoal, obrigada aí pela atenção e pelo convite. Obrigada, Clarice. Boa noite aí, até a próxima. Prazer, viu? Boa noite. Prazer, boa noite. Até já. Obrigado. Beijo em todos aí. Tchau, Lu. Obrigada. Tchau, Victor. Explica que a promotora responsável pelo caso Felipe Willis